Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Esse vídeo aqui, então, ele vai falar um pouco sobre as conexões intrínsecas e extrínsecas do cerebelo, tá? Essa é a parte aí que a gente precisa estudar um pouco melhor, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Vou começar pelas conexões intrínsecas do cerebelo, tá? As conexões intrínsecas do cerebelo, elas são feitas por meio de dois tipos de fibras diferentes. Fibra musgosa, tá? E a fibra trepadeira. Fibra trepadeira, ela é uma fibra que parte das olivas, né, que estão ali na parte posterolateral, né, do bulbo. As olivas estão relacionadas com o aprendizado motor, né, isso a gente já tinha visto antes. A ideia é que isso acontece porque as olivas, né, na parte inferior delas, elas possuem núcleos, que são os núcleos olivares inferiores, que vão liberar, então, fibras que vão direto para o cerebelo. Por isso que elas estão relacionadas com o aprendizado motor, tá? Porque o cerebelo tem essa função também, né? E essas fibras trepadeiras, elas vão entrar no cerebelo e elas vão emitir fibras colaterais, que vão ativar os núcleos centrais do cerebelo, certo? E, principalmente, vão emitir essa fibra aqui, que é a fibra trepadeira, né, que a gente fala, que ela vai se enovelar em volta dos dendritos das células de Purkinje. Célula de Purkinje, né, o neurônio que está ali na camada central do córtex cerebelar, né? E ela vai ter um monte de dendritos. Ela vai ter um tanto de dendritos e ela é uma célula muito grande, tá? Essa é a característica histológica dela. Então, essa fibra trepadeira, ela vai enrolar em volta do dendrito, por isso que ela é chamada de fibra trepadeira, né? E ela vai ser relacionada com a ativação da célula de Purkinje, tá? Ativação por quê? Porque ela é glutaminérgica, tá? Ela é uma fibra glutaminérgica. A gente sabe que as fibras glutaminérgicas são ativadoras, elas são excitáveis, certo? Então, ela vai excitar a célula de Purkinje, que nada mais é que um neurônio, né? E a célula de Purkinje, como ela é GABAérgica, ou seja, ela tem como neurotransmissor o GABA, que é inibidor, né, inibitório, é um neurotransmissor inibitório, ela vai inibir, então, os núcleos centrais do cerebelo, tá? Núcleos centrais do cerebelo, denteado, emboliforme, globoso e fastigial, tá? São 4 núcleos centrais aí principais que a gente precisa ver, tá bom? Então, essa é a ação das fibras trepadeiras. As fibras musgosas são todas as outras fibras, né, que vão entrar pelo cerebelo e elas vão estar relacionadas aqui com a liberação de fibras colaterais, que vão ativar também os núcleos centrais do cerebelo, certo? E também elas vão fazer sinapse, né, com as células granulares. O que são células granulares? São as células da camada granulosa do cerebelo, que é a camada mais interna da parte da substância cinzenta, ou seja, da parte do córtex do cerebelo, certo? Nessa região, então, você tem esses neurônios que são bem pequenininhos, né, são os menores neurônios aí do sistema nervoso, e eles vão fazer sinapse, então, com as fibras muscosas. As fibras muscosas vão ativar, né, as células granulares, porque as fibras musgosas também são glutaminérgicas, assim como as fibras trepadeiras. E aí, o que que vai acontecer? Essas células granulosas, né, essas células da camada granulosa, elas possuem o neurotransmissor glutamato, tá? E aí, por ter esse neurotransmissor glutamato, que também é ativador, né? Elas vão ativar, então, as células de Purkinje. Como? Elas vão fazer sinapse com as fibras paralelas, né? Vão emitir fibras paralelas, e essas fibras paralelas vão fazer sinapse com a célula de Purkinje, ativando a célula de Purkinje por meio do glutamato, tá? Por que que a gente fica falando sempre dos núcleos centrais? Porque os núcleos centrais são justamente as partes ali do cerebelo que vão emitir as referências, tá? Porque aqui a gente está falando de circuito, né? De um circuito que vem com aferências e esse estímulo aferente, né? Que vai estar dentro lá do cerebelo, ele vai emitir eferências, né? Justamente para que as funções do cerebelo sejam feitas, tá certo? Lembrando, então, que essa fibra trepadeira, né? Ela sai ali do núcleo olivar inferior e chega no cerebelo, tá? Sai das olivas, ok? Então, esse daqui seria o circuito intrínseco, tá bom? As conexões intrínsecas do cerebelo. Agora vamos falar um pouco das conexões extrínsecas. Mas antes, a gente precisa pensar aqui um pouquinho nessa questão aqui da modulação das células da granulose, tá?
porque na outra imagem eu não falei um pouco sobre isso, né? O que acontece é o seguinte, as células da granulose, como a gente viu antes, elas vão, por meio das fibras paralelas, ativar a célula de Purkinje, certo? Só que nem sempre é algo interessante a ativação da célula de Purkinje, porque a célula de Purkinje vai inibir os núcleos centrais, certo? E os núcleos centrais que vão emitir as referências. Então, não vai ser sempre que você vai querer ativar a célula de Purkinje, certo? E aí, uma forma de controlar isso é por meio desses três tipos celulares aqui, tá? A célula em cesto, célula de Golgi e a célula estrelada. As três células são células GABAérgicas, tá? Significa que elas vão inibir a ação das células granulares. E se elas inibem a ação das células granulares, as células granulares não vão mais ativar a célula de Purkinje. E aí não vai ter a inibição dos núcleos centrais, por conta disso, tá? Por meio da via das fibras musgosas, tá? Isso é específico das vias musgosas. Tá? Então, é só um adendo aqui para a gente complementar as informações ali do circuito intrínseco do cerebelo, tá bom? É, agora, vamos falar um pouco desses núcleos, né? Porque eu estou falando aqui bastante dos núcleos, é, são os núcleos centrais do cerebelo. São justamente as regiões que vão conter, né, os corpos de neurônios, estão ali incrustados na substância branca, por isso que você está falando de núcleo, né? E esses corpos de neurônios eles vão receber estímulos para enviar, né, pela via eferente. É dali que saem as vias eferentes, são dos núcleos centrais. São quatro principais que a gente precisa saber. A gente tem um núcleo denteado, tá? Que é justamente essa região aqui. É o núcleo denteado, é o maior de todos, tá? É, Aí depois, assim, vamos falar assim, núcleo denteado, núcleo fastigial. Você tem dois aqui, né, um de cada lado, certo? Então, denteado, fastigial. Entre o núcleo denteado e o núcleo fastigial, você vai ter o núcleo emboliforme e o núcleo globoso, tá? A junção, né, do núcleo globoso com o núcleo emboliforme vai formar, então, um núcleo interpósito, tá? E por que que ele chama assim, núcleo interpósito? Porque ele está interposto, ou seja, ele está entre, né, o denteado e o fastigial, tá? Então, é por isso que chama interpósito. Geralmente você vai ver assim, vai ver escrito núcleo interpósito, tá bom? Mas o núcleo interpósito seria, então, a junção funcional, porque o núcleo emboliforme e o núcleo globoso, eles possuem funções muito parecidas, tá? Quase que equivalentes. Então, por isso que a gente pode juntá-los, né, de uma forma funcional. Morfologicamente não, porque eles não estão na mesma região. Eles não estão literalmente na mesma região. Então, você não poderia falar que é um núcleo só, tá? Mas funcionalmente sim. Aí vai formar um núcleo interpósito, tá bom? Então, esses são os núcleos do cerebelo. Lembrando que o cerebelo, né, ele é um órgão do sistema nervoso segmentar, né? Então, o sistema nervoso segmentar possui a substância cinzenta na parte cortical e a substância branca na parte medular, certo? Então, isso que a gente precisa lembrar aqui dos núcleos centrais do cerebelo, tá bom? Aí, olha só, o cerebelo, ele é dividido, né? Pode ser dividido de forma anatômica, pode ser dividido de forma longitudinal e pode ser dividido de forma funcional. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a divisão longitudinal e a divisão funcional do cerebelo. Divisão longitudinal, ela é feita por meio de zonas, tá? Aqui você vai ter a zona medial, que é justamente a região do vértex, tá? Ali é a região medial, a zona medial. Aí, a cada lado da zona medial, lembra que tudo que eu falar aqui vai ser bilateral, tá? Porque isso aqui formaria 2 antímetros, tá bom? Então, você tem a zona medial, aí depois, logo ao lado da zona medial, você vai ter a zona intermédia, tá? Essa que eu tô passando o mouse agora. E, ao lado da zona intermédia, você vai ter a zona lateral, tá bom? Aí, olha só, essa imagem, ela é muito boa, porque ela te mostra também a posição, né, da divisão funcional do cerebelo. Para você dividir o cerebelo de forma funcional, você pode dividir ele de três formas, né? Você vai dividir ele em vestíbulo cerebelo, espino cerebelo e cérebro cerebelo, tá? Isso seria a divisão funcional. E aí, o que que vai formar aqui a, o vestíbulo cerebelo? Justamente essa região aqui do lobo flóculo nodular. Lobo flóculo nodular vai ser, então, o vestíbulo cerebelo. É a região do vestíbulo cerebelo, tá? E, assim, só para a gente ressaltar, né, que essa região do vestíbulo cerebelo vai ser justamente a região onde vão chegar aquelas fibras das olivas, tá?
as fibras que saem do núcleo olivar inferior, né? E vão entrar ali, que são as fibras trepadeiras, elas vão entrar pelo lobo flóculo nodular, tá? Que é justamente a região do vestíbulo cerebelo, funcionalmente falando, tá bom? Então, de preto aqui, né, o vestíbulo cerebelo. Aí, a região medial, né, da zona medial e a zona intermédia, né, zona medial e zona intermédia, elas juntas, tá, vão formar o que a gente chama de espino cerebelo, tá? Espino cerebelo, então, seria essa região. E na parte da zona lateral, você tem o cérebro cerebelo. Por que que a gente tem essas divisões funcionais? Né? E por que que elas se chamam do jeito que elas se chamam? Vestíbulo cerebelo está relacionado, gente, com a parte vestibular do ouvido interno, tá? E isso aqui vai estar relacionado com equilíbrio, tá? Equilíbrio, principalmente posição da cabeça e tudo mais, certo? Então, equilíbrio e postura, né? E isso vai ter como referência a parte vestibular do ouvido interno, certo? Que a gente já viu hoje em outros contextos, né? Principalmente quando a gente fala de nervos cranianos, mas fala lá do vestíbulo coclear, né, por exemplo. Mas, enfim, então, o vestíbulo cerebelo, essa região aqui, relacionada, então, com o equilíbrio, né, com essas atividades, assim, de posicionamento da cabeça, enfim, tudo isso, tá bom? O espino cerebelo seria uma região que faz contato direto com a medula, tá? E aí você vai ter relação ali com os tratos descendentes, com as vias aferentes também medulares, a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. E a zona lateral, que seria então a região do cérebro cerebelo, ela tem relação com o córtex cerebral, tá bom? Além disso, né, essas regiões aqui, né, das zonas, elas têm contato com os núcleos centrais do cerebelo. Contato, como assim contato? As células de Purkinje que estão nessas regiões, elas vão, então, emitir fibras que vão chegar nos núcleos centrais, certo? É assim que funciona o circuito ali do cerebelo, né? Só que cada área dessa tem células de Purkinje, cada zona dessa, né, tem células de Purkinje, e cada célula de Purkinje de cada zona dessas vai gerar, então, fibras que vão chegar em núcleos diferentes, tá? No caso aqui, por exemplo, né, da zona medial, né, ela vai gerar, então, fibras, as células de Purkinje dessa região vão gerar fibras que vão para o núcleo fastigial e para o núcleo vestibular lateral. No caso da intermédia, né, as células de Purkinje da intermédia, elas vão levar, então, para o núcleo interpósito, né, que a gente pode lembrar que ele é composto pelo núcleo emboliforme e pelo núcleo globoso. Interpósito, a gente coloca os dois juntos por conta de uma funcionalidade equiparável, tá bom? E no caso aqui, né, da zona lateral, né, as células de Purkinje que estão presentes na zona lateral, elas vão se comunicar, ou seja, vão enviar as suas fibras para o núcleo denteado, tá bom? Então, essa imagem aqui, ela dá uma resumida legal em tudo, né? A gente consegue ver as divisões longitudinal, funcional, a relação com os núcleos e dá para falar um pouco sobre a função também de cada uma dessas divisões aqui, cada uma dessas áreas funcionais, tá bom? Bom, a partir disso, a gente consegue pensar nas conexões extrínsecas, né, propriamente ditas. Então, vamos lá. Olha só. Conexões extrínsecas das áreas funcionais, tá bom? A primeira que a gente vai ver, né, é as conexões extrínsecas da área, né, vestíbulo cerebelar, tá? A área vestíbulo cerebelar, então, ela tem conexões. E aí, quando a gente fala de conexão extrínseca, a gente vai falar sempre de aferência e eferência, tá? É assim que a gente sempre vai olhar para as conexões extrínsecas. Você precisa ter um estímulo que chega no cerebelo e que gera um estímulo para que essa via eferente saia do cerebelo e vá fazer algum tipo de função, certo? Então, quando a gente fala aqui das conexões aferentes, né, do vestíbulo cerebelo, a gente vai pensar em quê? Ó, as conexões aferentes, elas vão chegar no cerebelo por meio de um fascículo, que é chamado de fascículo vestíbulo cerebelar, tá? Ele vai partir, esse fascículo vestíbulo cerebelar, ele parte dos núcleos vestibulares, tanto lateral quanto medial, tá? Então, ele vai partir do fascículo, o fascículo vestibular cerebelar, ele vai partir do núcleo vestibular, certo? E aí, o que que esse fascículo vestibular vai trazer? Ele vai trazer informações da região vestibular do ouvido interno. Justamente aquela parte lá toda que eu estava falando com vocês antes, né, na imagem anterior, certo? Então, ele vai partir com essas fibras, né, dessa região vestibular do ouvido interno e vai, por meio do fascículo vestíbulo cerebelar, né, levar, então, essa informação para o cerebelo, tá bom?
E essa conexão ela vai ser responsável pela manutenção do equilíbrio e da postura básica, tá bom? Então, isso daí é uma função do cerebelo, a gente vai ver um pouco depois também, né? Agora, a conexão ou as conexões eferentes, né, do vestíbulo cerebelo vai acontecer da seguinte forma. Os axônios, né, da célula de Purkinje, da área vestíbulo cerebelar, que é justamente aquela área ali do lobo flóculo nodular, né, vai gerar, então, essas fibras, né, essas células de Purkinje, essas fibras que vão para os núcleos vestibulares. Só que os núcleos vestibulares, eles são divididos em núcleos vestibulares laterais e núcleos vestibulares mediais, certo? O núcleo vestibular lateral, né, ele vai controlar, então, os tratos vestíbulos cerebelares lateral e medial, tá? Esses tratos eles estão relacionados com o controle da musculatura axial e proximal dos membros. Isso está relacionado com equilíbrio, com postura, tá certo? Esses, principalmente os músculos proximais dos membros, está relacionado também com a ideia de antigravidade, né? Então, são os músculos antigravitacionais, né? Isso vai ter depois uma participação daquele trato retículo espinal também, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá bom? E no caso dos núcleos vestibulares mediais, né, no caso do núcleo vestibular medial, vai controlar, então, os movimentos dos olhos da cabeça, coisa que também é muito importante para a gente ter a manutenção da postura, do equilíbrio. Então, mesmo que você esteja em marcha, que você esteja em movimento, a posição da sua cabeça e dos seus olhos com relação à sua cabeça vai estar controlado, vai estar equilibrado. Por quê? Porque você tem lá as vias eferentes, né, da parte vestíbulo cerebelar, que vão realmente ter uma função ali de gerar estímulos inibitórios das células de Purkinje, nesse caso aqui da medial, né? Projeções inibitórias das células de Purkinje que vão controlar esses movimentos, tá? E aí isso vai ser feito por meio desse fascículo longitudinal medial, tá bom? Então, é assim que funciona, assim, a parte aferente e a parte eferente, né, das conexões extrínsecas ali da parte vestíbulo cerebelar, tá bom? Bom, a próxima é a espino-cerebelar. Lembra que a espino-cerebelar ela é formada pela zona medial e pela zona intermédia. Como ela é formada pela zona medial e pela zona intermédia, a gente precisa dividir essa análise de aferente e eferente para cada uma dessas zonas, tá? Então, vamos começar falando da zona intermédia, tá bom? Depois eu vou falar da zona é, medial. Só um adendo que a parte ali aferente, né, da espino-cerebelar, ela vai ser igual para as duas, tá? Vai ser igual tanto para a intermédia, para a zona intermédia, quanto para a zona medial. Então, quando eu for falar só da zona medial, eu vou falar só da parte eferente, que vai ser a parte que vai ser diferente entre elas, tá bom? Então, olha só. A parte aferente espinocerebelar, como que ela vai acontecer? Ela vai acontecer pelos tratos espinocerebelares, certo? Aí você vai ter dois tratos espinocerebelares. Vai ter o trato espinocerebelar posterior, tá? E o trato espinocerebelar anterior. O que que acontece? O trato espinocerebelar anterior, ele vai entrar pelo pedúnculo cerebelar superior, tá? Trato espinocerebelar anterior vai entrar no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar superior. E aí, quando ele entra, né, nessa parte do cerebelo, ele traz informações lá de baixo do córtex, do trato córtico-espinal, tá? Lá de baixo, lá da medula, traz informações do trato córtico-espinal, certo? Principalmente córtico-espinal lateral, tá bom? E aí, isso vai chegar aqui no cerebelo, isso vai permitir que o cerebelo faça uma avaliação do nível da atividade desse trato. Então, isso seria, então, a informação passada por essa aferência aqui do trato córtico, do trato espinocerebelar anterior, tá bom? Que, lembrando, ele vai chegar no pedúnculo cerebelar superior, certo? E aquele trato, né, que chega no pedúnculo cerebelar inferior, que é o trato espinocerebelar posterior, ele vai levar a informação de propriocepção dos fusos neuromusculares. Não sei se vocês se lembram, mas esses dois tratos aqui, eles estão relacionados com a via de propriocepção inconsciente, né? E é justamente por conta do trato espinocerebelar posterior, tá? Porque o trato espinocerebelar posterior, ele vai estar relacionado, então, com o controle dos fusos neuromusculares, que vão ser realmente ali, receptores de estiramento nos músculos, que vão perceber o nível de alongamento, o nível de contração dos músculos, para a gente ter, então, uma noção de propriocepção inconsciente, né, daquele tecido muscular, tá? Então, está diretamente relacionado com os fusos neuromusculares e com a propriocepção inconsciente, tá bom? E vai chegar ali pelo pedúnculo cerebelar inferior, tá bom? E vai levar essa informação para lá.
para o cerebelo. Então, o cerebelo tem participação importante na via de propriocepção inconsciente. Além disso, a gente pode falar da parte eferente, né, da espina cerebelar, e agora eu estou falando da zona intermédia, especificamente da zona intermédia. Quando eu for falar da zona medial, aí eu vou falar de outras características. Mas olha só o que acontece. Você tem aqui as células de Purkinje na zona intermédia, tá? Esse cerebelo aqui, ele está cortado, né? A gente fez um corte sagital mediano nele e rebateu as duas partes, certo? E aí, o que que acontece? Você vai ter que a zona intermédia, tá? E a zona intermédia, ela vai ter as células de Purkinje dela, né? Essas células de Purkinje da zona intermédia, elas vão fazer contato com o núcleo interpósito, tá? O núcleo interpósito que é formado ali pelo núcleo emboliforme e pelo núcleo globoso, certo? Chegando ali, né, no núcleo interpósito, essas fibras, elas vão ter duas opções. Elas podem ser enviadas, né, para os núcleos rubros do mesencéfalo, tá? O núcleo rubro do mesencéfalo está na região do tegmento do mesencéfalo, que seria, então, o aqueduto cerebral. Então, aqui você tem os núcleos rubros e a substância negra, certo? Aí, o que que acontece? Essa fibra que está saindo lá do núcleo interpósito no cerebelo, ela chega no núcleo rubro, faz sinapse com esse neurônio aqui que está no núcleo rubro, e esse neurônio vai levar, então, essa informação para a medula. Isso aqui vai gerar o trato rubro-espinhal. O trato rubro-espinhal está relacionado com o quê? Com o controle da musculatura intrínseca e extrínseca das mãos. E também com a parte distal ali dos membros inferiores, tá? O controle rudimentar, vamos falar assim, tá bom? Das partes inferiores e um controle fino ali dos membros superiores, certo? E aqui o que que você vai ter? Você vai ter uma via, né? Que é a via interpósito rubro-espinhal, certo? Via interpósito rubro-espinhal. A gente fala assim e a gente fala justamente o caminho que essa fibra está fazendo. Outra possibilidade para essa fibra, né? A fibra de Purkinje chega aqui e faz uma sinapse com o neurônio ali que está no núcleo interpósito, que é um dos núcleos centrais do cerebelo. E aí, essa fibra desse neurônio que estava no núcleo, que está no núcleo interpósito, ela vai subir até o tálamo. E aí, do tálamo, você vai ter radiações talâmicas para a área pré-motora, tá? Para a área pré-motora, não, para o giro pré-central, tá bom? Que é a área motora primária, a área 4 de Brodmann. E essa região vai ser a região de início, de origem do trato córtico-espinal, tá? E vai ter uma relação direta, né? Essa influência aqui dos neurônios motores, ela vai ter uma influência direta com o trato córtico-espinal lateral, principalmente. Por quê? Porque a influência, né, dessas fibras que chegam lá na medula, ela acontece principalmente na parte lateral da coluna anterior da medula. E essa parte lateral da coluna anterior da medula, ela está relacionada com os movimentos finos das partes distais dos membros. E os tratos que estão relacionados com isso são o rubro espinhal e o córtico espinhal, principalmente o córtico espinhal lateral, certo? No caso do córtico espinhal anterior, ele vai estar relacionado com musculatura proximal e da parte axial do corpo, então ele não entra nessa parte. Mas ele vai estar lá na parte medial da coluna anterior, né? O neurônio motor inferior, certo? Vai estar na parte medial da coluna anterior. Nesse caso, não. Nesse caso, está na parte lateral da coluna anterior da medula, certo? Então, isso vai estar relacionado também. Por isso que existe, sim, um controle, né, uma influência do cerebelo no ajuste fino ali dos movimentos distais dos membros, tá? Justamente por conta disso, tá bom? Por conta dessas referências aqui da área espinocerebelar, principalmente na zona intermédia, tá bom? Do cerebelo. Aí agora, falar um pouco da referência. Lembra que eu falei para vocês que a aferência é a mesma, né, para a zona intermédia e para a zona medial, mas agora tem que falar da referência da zona medial, que é um pouco diferente, tá? A referência da zona medial, no caso da região espinocerebelar, certo? Ela é feita da seguinte forma: as células de Purkinje dessa zona, elas vão fazer sinapse com o núcleo fastigial, né? Isso já é uma diferença, porque no caso lá da zona intermédia, a sinapse que as células de Purkinje fazem é uma sinapse com o núcleo interpósito. Nesse caso, não, é o núcleo fastigial, tá? Aí, essa sinapse que é feita com os neurônios do núcleo fastigial vai gerar um trato, tá? O trato que vai sair dali chama fastígio bulbar. E esse trato ele é formado por dois tipos de fibras, que são as fibras fastígio-vestibulares e as fibras fastígio-reticulares. As fibras fastígio
vestibulares, elas vão fazer sinapses nos núcleos vestibulares, certo? E essas sinapses vão formar, então, vão levar, né? Essas sinapses vão ser levadas pelo trato vestíbulo-espinhal, certo? E no caso da fastígio reticular, né, das fibras fastígio reticulares, elas vão para a formação reticular, né? O nome dela já dá uma dica disso, né? Elas vão para a formação reticular e formam os tratos retículo-espinais. Que aí a gente falou, né, anteriormente, que os tratos retículo-espinais estão relacionados com o controle da movimentação dos músculos proximais e da parte axial do nosso corpo, certo? Então, estão relacionados principalmente com a postura, tá? Musculatura proximal, que é aquela extensora dos membros, e também da parte axial do corpo, estão relacionados com postura, com equilíbrio, né? Mais do que movimentação propriamente dita, é postura e equilíbrio, e vão ter tônus também, né? Então, está relacionado aqui com a área espinocerebelar na zona medial, tá bom? Lembrando que a área espinocerebelar, então, ela é formada pela zona intermédia e pela zona medial, por isso que eu dividi dessa forma. Além disso, a gente tem as conexões aqui do cérebro-cerebelo. Nessa imagem, o que está em preto é, então, a aferência, tá? E o que está em vermelho é a eferência, tá bom? Então, olha só, o que acontece, né? A região cérebro-cerebelar, né? A área cérebro-cerebelo, ela é, então, a área lateral, a zona lateral, compatível com a zona lateral, certo? E ela está relacionada com comunicação do cerebelo com o córtex cerebral, tá? Então, a área lateral do cerebelo com o córtex cerebral. Aí, o que que acontece? Essa aferência, né, do, do cerebelo, né, do cérebro-cerebelo, vai acontecer da seguinte forma. Você tem, então, uma passagem de fibras que saem lá do córtex, né? E essas fibras, elas vão descer, né, e chegar lá no cerebelo, certo? Então, isso seria a aferência, vai direto para a área lateral, que vão fazer, então, contato, né, com as células de Purkinje que estão nessa região da zona lateral. A partir do momento que existe esse contato ali com as células de Purkinje da zona lateral, aí você vai ter, então, as vias eferentes. O que que são essas vias? Essas vias que vão sair, então, as fibras das células de Purkinje, que já foram estimuladas pelas vias aferentes, certo? Elas vão enviar, então, o estímulo para o núcleo denteado, para os neurônios que estão no núcleo denteado, certo? E esses neurônios que estão no núcleo denteado, eles vão formar, então, duas vias diferentes, né? Podem formar ali a dento-tálamo cortical, certo? E, no caso ali, que seria a córtico-ponto cerebelar, certo? Está relacionado aí com a parte aferente, né? No caso da eferente, é a dento-tálamo cortical, tá? Então, assim, só para ressaltar, né, que a quantidade de fibras dessa via aqui é maior do que a quantidade de fibras da via do trato córtico-espinal. Só para vocês terem noção, então, da importância dessa ligação aqui do córtex cerebral com o cerebelo, tá bom? Então, tá. Depois que a gente falou, então, das conexões extrínsecas, né, do cerebelo, conexões intrínsecas do cerebelo, a gente pode falar um pouco das funções, tá? Para a gente finalizar aqui esse vídeo assim, mais curto sobre o cerebelo, tá? O cerebelo, então, ele tem 4 funções principais, né? Vai ser manutenção do equilíbrio, que está relacionado principalmente com a área do vestíbulo cerebelo, certo? Que a gente falou lá, né? Que a aferência, as aferências do vestíbulo cerebelo, elas vão estar relacionadas ali com o equilíbrio, né? Porque vai vir, por exemplo, do ouvido interno está relacionado com o equilíbrio da cabeça, né? A parte vestibular, né, do ouvido interno está relacionada com o equilíbrio da cabeça. Então, a gente consegue ter essa relação da área vestíbulo-cerebelar com a manutenção do equilíbrio e da postura, né? O controle do tônus muscular, por que que isso acontece? Ó, os núcleos denteado e interpósito, eles têm uma relação muito importante ali com os tratos do funículo lateral. Quais são os tratos do funículo lateral? Córtico espinal lateral e rubro espinhal, né? E esses tratos, então, eles vão ter essa relação com esses núcleos, denteado e interpósito, e essa relação vai gerar estímulos que vão fazer com que a musculatura dessas regiões fique permanentemente contraídas. Ou seja, isso que é o tônus, né? Vai gerar o tônus muscular, tá? Então, isso também é uma função do cerebelo. Tônus muscular em algumas áreas aí do corpo, principalmente as partes distais aí dos membros, tá?
por conta, então, dessa relação com os tratos do funículo lateral, né? Outra forma também que o cerebelo tem de ajudar nas funções do organismo, né? É por meio do controle dos movimentos voluntários. Controle dos movimentos, por quê? Porque os nossos movimentos, eles são feitos de forma controlada. Se eu quero pegar alguma coisa, eu não vou mexer o meu braço mais do que o necessário para chegar com a minha mão lá onde eu preciso. Eu vou direto, certo? Então, esse movimento que é controlado, ele tem a participação de músculos agonistas, antagonistas e sinergistas, né? Os músculos agonistas, antagonistas e sinergistas, eles possuem um controle que vai ter realmente ali uma relação muito forte com o cerebelo, tá? Então, mas isso está realmente, principalmente ligado ali com o cérebro cerebelo, porque o cérebro cerebelo, ele vai ter aquela relação ali com o trato córtico espinal também, tá? E aí, assim, o cérebro cerebelo, ele vai fazer esse controle dos movimentos voluntários, né, em duas etapas, né, em duas formas. No momento do planejamento motor, que seria relacionado ali com a aferência do cérebro cerebelo, e no momento da correção do movimento, que seria ali relacionado à eferência do cérebro cerebelo, tá? As conexões extrínsecas dele. Ele vai corrigir, então, o movimento. Se você for fazer um movimento, o seu cerebelo está o tempo todo corrigindo aquele movimento para que você não faça movimentos a mais do que você precisaria, né? E outra relação que a gente até tinha visto antes, que é a questão da aprendizagem motora, né? Que a aprendizagem motora, ela está relacionada ali com as fibras olivo-cerebelares, que são justamente aquelas trepadeiras, né? As fibras trepadeiras que vão modular, então, a atividade das células de Purkinje, né? Vão ativar as células de Purkinje, por exemplo, né? Modular essa atividade das células de Purkinje. É, e, basicamente, é isso. Assim, elas vão ter essa função aí de modulação da atividade das células de Purkinje, tá? Então, é assim que elas vão agir ali para a aprendizagem motora, tá bom? Outro aspecto interessante, importante, a gente precisa falar, e por último, né, é a questão das lesões no cerebelo. Essas lesões, elas vão ter uma sintomatologia específica, tá? São 3 sintomas importantes aqui que a gente pode encontrar em lesões de cerebelo. Se você vê um paciente com esse tipo de sintoma, você pode pensar que é uma lesão cerebelar, né? A falta de coordenação ou incoordenação, perda de equilíbrio e perda de tônus muscular. Isso está diretamente relacionado com as funções do cerebelo, claramente, né? Então, em coordenação, a pessoa ela está com um problema ali no cérebro cerebelo, por exemplo, né? Porque ela não está tendo, então, o controle do movimento dela, né? Perda de equilíbrio, vestíbulo cerebelo, provavelmente está afetado, se for o problema no cerebelo, certo? Perda de tônus muscular, né? Então, a gente vai ter relações aí com as funções do cerebelo e essas são as sintomatologias encontradas, tá bom? Foi um vídeo rápido, foi um vídeo rápido sobre o cerebelo, um vídeo com as partes principais, né, assim, da noção do cerebelo. E é isso, agora eu vou embora igual o Valdo, tá bom? Falou, galera, obrigado, até mais.